Olá, gente do agronegócio e do cooperativismo. Sempre enfrentando os nossos desafios, o programa Cooper News SC de hoje já está no ar para você. Veja os destaques de hoje. Banana de Luiz Alves, Santa Catarina, conquista o selo de indicação geográfica junto com a cachaça. No quadro Temática, vamos conhecer as soluções do sistema OCB à disposição das cooperativas brasileiras. Melhoramento genético ajuda a aumentar o lucro na pecuária de cria. E você vai conhecer hoje um pouco mais sobre o engenheiro agrônomo Cláudio Furlaneto, primeiro vice-presidente da Cooperalfa. Para nós, 2025 foi um ano especial, de muitas realizações. Produzindo fertilizantes de qualidade, centralizando compras em busca de economia, fortalecendo parcerias com o poder público, comunicando com excelência, sempre estimulando a união e a intercooperação. Ações de sucesso da FECOAGRO no ano do seu cinquentenário. 2026 está chegando, que ele seja vibrante e de muita cooperação. FECOAGRO, há 50 anos, cooperando e cultivando confiança em Santa Catarina. No agronegócio, a produtividade é a chave para o sucesso. E para alcançar o máximo potencial produtivo, você precisa do fertilizante certo. Então apresentamos o Cooper Pasto, produto exclusivo da FECOAGRO, desenvolvido especialmente para pastagens e gramíneas. O Cooper Pasto Plantio é enriquecido com nutrientes, como cálcio, aminoácidos e magnésio, em uma fórmula totalmente balanceada que estimula o crescimento das plantas, garantindo mais leite e mais carne. Já o Cooper Pasto Nitrogenado oferece dupla proteção do nitrogênio, reduzindo as perdas pela chuva e o calor, gerando um volume maior de massa verde. Com o Cooper Pasto você garante mais produtividade e melhora a sua renda. Porque ter um rebanho saudável faz toda a diferença, seja para a bovinocultura de corte ou de leite. Cooper Pasto, o fertilizante exclusivo da FECOAGRO, disponível nas versões plantio e nitrogenado. Peça já na sua cooperativa. O programa Terra Boa do Governo do Estado registrou mais um recorde em 2025. Mais de 60 mil agricultores foram atendidos com insumos agrícolas para ampliar a produtividade agrícola. Foram 120 milhões de reais de apoio aos pequenos agricultores de Santa Catarina. 175 mil sacos de semente de milho de alta tecnologia. 420 mil toneladas de calcário para correção de solo. Kits forrageiras, kit solo saudável, kit apicultura e apoio ao cultivo de cereais de inverno para a produção de ração também foram aplicados em Santa Catarina. Foi mais um ano de sucesso de parcerias entre a Secretaria da Agricultura e Pecuária, FECOAGRO, cooperativas e agroindústrias. O programa Terra Boa é uma parceria que deu certo. É importante darmos continuidade a esse programa e que ele seja cada vez mais representativo, mantendo o protagonismo de Santa Catarina. Que venha 2026 com mais sucesso no agro catarinense. Nas várzeas e nas coxilhas, a semente brota do chão. Com adubos da FECOAGRO, a colheita enche o galpão. Nobre, cooperene, mais e fertimais é a força que aumenta a produção. De Santa Catarina, o Rio Grande com qualidade e tradição. Onde tem agro tem chimarrão, onde tem fertilizante da FECOAGRO, tem mais satisfação. Peça nas cooperativas da FECOAGRO de Santa Catarina os adubos para a sua plantação. E começando o programa de hoje, vamos até o município de Luiz Alves, em Santa Catarina, no Vale do Itajaí. É a terra da banana e da cachaça. Essas duas cadeias produtivas conquistaram o selo de indicação geográfica IG. A produção de banana mudou a vida da cidade, transformando a economia, gerando empregos e abastecendo os mercados nacional e internacional com a fruta de alta qualidade. A reportagem do programa parceiro Agro, Saúde e Cooperação.
Estamos no coração do Vale Europeu Catarinense. Luiz Alves é uma cidade cercada por montanhas e bananais. São cerca de 11.600 habitantes. Gente que convive, cultiva, colhe, vende, exporta, transforma e defende a fruta. Produtor ou consumidor, quem mora aqui garante. Todo mundo conhece todo mundo que trabalha com banana. Meu primo trabalha com banana, meu amigo trabalha com banana, meu vizinho trabalha com banana, né? Minha sobrinha trabalha com banana, né? E uma infinidade de gente que trabalha com banana aqui na cidade. É só transitar pela área rural para ver a abundância da fruta. Luiz Alves, ao longo das últimas 4 décadas, se consolidou como o 5º maior produtor do Brasil e o maior exportador de bananas do país. O município é um dos mais tradicionais e representativos da bananicultura catarinense. A fruta daqui chegou até a ganhar selo de indicação geográfica. Uma mistura, uma soma de práticas de cultivo, história e tradição. Quando eu era criança, o meu pai já vendia banana, que criava nós com o dinheirinho que ele vendia banana. Falar bem a verdade, não sei com quem começou, só sei que virou tradição mesmo. Uma história que começou em 1976 com a família Chapo. Eles foram os primeiros da cidade a arriscar no cultivo comercial da fruta. Luiz Alves era um grande canavial. 95% dos produtores da área rural trabalhavam com cana. Começou a existir o êxodo rural muito forte, porque começou a entrar a cachaça de São Paulo com preço muito baixo. E o meu pai teve a ideia, vamos fazer um plantio de banana para não depender só da cana. Essa era a ideia inicial. Nunca imaginando que a banana ia ser protagonista, ia tomar o espaço da maior parte das roças de cana. E isso deu muito certo. Foi um divisor de águas para a minha família e para a região inteira. Luiz Alves é um exemplo de como uma cadeia produtiva bem organizada é capaz de impulsionar a economia, a qualidade de vida e o progresso de uma cidade. Um vizinho via que o outro estava se dando bem na cultura da banana e começava a plantar também. Até inclusive um vizinho sempre cedia a muda de banana, que é a muda de rizoma, na época não existia muda de laboratório, né? Então um vizinho ia cedendo muda para o outro, sem cobrar nada, assim, e iam ajudando, onde uma comunidade sempre ajuda o outro, né? Foi a fruta que freou o êxodo rural da época e que garantiu a permanência de famílias no campo com dignidade. Hoje em dia, qualquer lugar onde tu vai para o interior de Luiz Alves, você vê casas bonitas. 3, 4 carros na garagem, casas com piscina. Antigamente você não via nada disso. Antigamente os filhos das pessoas não ficavam na roça, iam trabalhar fora. Agora não, agora a maioria deles ficam na roça trabalhando na banana. Seu Manuel é proprietário do maior supermercado da cidade. Começou com um comércio bem pequeno, em um outro bairro, e chegou aonde está hoje porque enxergou lá atrás a oportunidade. Eu vi o começo da plantação da banana. Eu era secretário de obras, então andava no município todo, né? E via a plantação da banana, que isso ia revolucionar o município. Por quê? As outras lavouras, 1 vez por ano, 2 vezes por ano, no máximo, é a colheita. A banana é todo mês. Todo mês, o plantador de banana, o agricultor, ele tem dinheiro na mão, né? Isso aí é a diferença que faz. Apostei na banana e deu certo. E continua a dar certo até hoje, porque teve gente que também acreditou e apostou em tecnologia. Você já parou para imaginar como precisa ser rápida a logística para que a banana chegue ao supermercado pronta e com vida útil até chegar na nossa mesa? O pai do Leandro pensou nisso lá atrás. Numa época e num lugar onde praticamente todo mundo vendia banana verde para fora, a família Winter resolveu investir em outro nicho de mercado. Nós somos uma distribuidora de bananas em rede supermercadistas, hortifrutis. A gente fornece a banana in natura madura para eles. São mais de 40 famílias de produtores, todos da agricultura familiar, que são nossos fornecedores. Com a ajuda desses agricultores, a gente consegue movimentar
no mercado interno aqui em Santa Catarina e Rio Grande do Sul, cerca de mais de 1.000 toneladas mês de banana. Hoje existem algumas distribuidoras como essa que ajudam no escoamento da produção, mas eles foram os primeiros a apostarem na tecnologia de armazenamento. Temática: opinião das lideranças do cooperativismo e do agronegócio. E no quadro Temática de hoje, vamos saber mais sobre as soluções do sistema da Organização das Cooperativas Brasileiras, OCB, que a sua cooperativa pode aproveitar. Então vamos ver. Quer ver a sua cooperativa avançar e ir cada vez mais longe? O Sistema OCB está pronto para apoiar sua COP em uma jornada de soluções que vai alavancar os seus negócios. Vamos conhecer? Tudo começa pelo registro da cooperativa no SouCoop, que compõe o maior banco de dados do COP brasileiro. É com base nessas informações que mostramos o impacto do nosso movimento no desenvolvimento do país. Depois de atualizar os dados, é hora de fazer um raio-x da sua cooperativa. Para isso, temos o Avalia COP, um conjunto de diagnósticos que avaliam e orientam a evolução da COP em diversas áreas. E para colocar em prática, os times precisam estar preparados. Nesse momento, conte com a Capacita COP, uma plataforma com centenas de cursos gratuitos para todos os públicos. Com os profissionais capacitados, o próximo passo é implementar estratégias competitivas para alcançar novos mercados no Brasil e no exterior. E esse é o propósito do Negócios COP. Muito bom, né? E a jornada segue com o ESG COP, que vai mapear as boas práticas, desenvolver matrizes de materialidade e planos de ação. Tudo isso alinhado aos critérios ESG. A nossa próxima parada é no Inova COP, onde você encontra soluções para sua cooperativa inovar com melhorias de processos, novas tecnologias, parcerias e muito mais. Bem, até aqui, a jornada de soluções passou pela cultura de dados, qualificação profissional, diagnósticos organizacionais, boas práticas em ESG e estratégias competitivas e inovadoras. Mas não paramos por aqui. Seguimos na defesa do COP junto ao poder público e entidades internacionais com o Representa COP. Atuamos para inserir as pautas do nosso movimento na criação de leis e políticas públicas. E quando o assunto é falar do COP para a sociedade, entra em cena o Somos COP, um movimento que promove a imagem do cooperativismo no Brasil. Por fim, para crescer sem abrir mão do que nos torna únicos, temos o Cultura COP, que busca preservar a nossa identidade e manter a cultura cooperativista viva em todo o Brasil. Com todas essas soluções disponíveis para a sua cooperativa, chegou o momento de aplicá-las para avançarmos todos juntos. Acesse somoscooperativismo.coop.br e saiba mais. Assuntos que teremos depois do intervalo. Melhoramento genético ajuda a aumentar o lucro na pecuária de cria. Você vai conhecer um pouco mais sobre o engenheiro agrônomo Cláudio Jorge Furlaneto, primeiro vice-presidente da Cooperalfa. Para nós, 2025 foi um ano especial, de muitas realizações. Produzindo fertilizantes de qualidade, centralizando compras em busca de economia, fortalecendo parcerias com o poder público, comunicando com excelência, sempre estimulando a união e a intercooperação. Ações de sucesso da FECOAGRO no ano do seu 50º. 2026 está chegando, que ele seja vibrante e de muita cooperação. FECOAGRO, há 50 anos, cooperando e cultivando confiança em Santa Catarina. No agronegócio, a produtividade é a chave para o sucesso. E para alcançar o máximo potencial produtivo, você precisa do fertilizante certo. Então apresentamos o Cooper Pasto, produto exclusivo da FECOAGRO, desenvolvido especialmente para pastagens e gramíneas. O Cooper Pasto Plantio é enriquecido com nutrientes, como cálcio, aminoácidos e magnésio, em uma fórmula totalmente balanceada que estimula o crescimento das plantas, garantindo mais leite e mais carne. Já o Cooper Pasto nitrogenado oferece dupla proteção do nitrogênio, reduzindo as perdas pela chuva e o calor, gerando um volume maior de massa verde. Com o Cooper Pasto você garante mais produtividade e melhora a sua renda.
Porque ter um rebanho saudável faz toda a diferença. Seja para a bovinocultura de corte ou de leite. Cooper Pasto, o fertilizante exclusivo da Fecoagro, disponível nas versões plantio e nitrogenado. Peça já na sua cooperativa. Nas várzeas e nas coxilhas, a semente brota do chão. Com adubos da Fecoagro, a colheita enche o galpão. Nobre, cooperene, mais e fertimais é a força que aumenta a produção. De Santa Catarina, o Rio Grande com qualidade e tradição. Onde tem agro tem chimarrão, onde tem fertilizante da Fecoagro, tem mais satisfação. Peça nas cooperativas da Fecoagro de Santa Catarina os adubos para a sua plantação. Da tradição ao resultado. Na comunidade de Criúva, em Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, a família Marquesi decidiu virar a chave na pecuária de corte. Em vez de aumentar o número de vacas, apostou no melhoramento genético, no manejo do pasto e em um sistema de cria mais eficiente. O resultado? Terneiros mais pesados, vacas em melhores condições corporais e mesmo a produção que antes, mas com um rebanho menor. A reportagem é do programa parceiro Vale Agrícola. Em meio ao campo nativo que molda a paisagem, a pecuária de corte é uma das atividades mais tradicionais da região de Criúva, no interior do município gaúcho de Caxias do Sul. O município em torno de 38 mil cabeças de gado. Né? Eu acho que é bem significativo. E a nossa região aqui da Criúva, Mulada, Criúva, São Francisquinho, que é aqui, nós temos quase 10% do rebanho de Caxias aqui na nossa região. Para a família Marquesi, durante muito tempo, a lógica era simples. Quanto maior for o rebanho, maior a produção de bezerros e o retorno financeiro. Mas, com o passar dos anos, eles perceberam que esse modelo já não entregava o resultado esperado. Foi aí que decidiram virar a chave, trocar quantidade por qualidade. Uma mudança que transformou o sistema de cria e o desempenho do rebanho. A gente estava assim, a produção não estava dando na gostadinha, nós só empatava. Né? Prejuízo nunca deu, isso é bem sincero, a pecuária não dá prejuízo. Mas também a gente não conseguia crescer, porque antes a gente vinha fazendo aquilo que se sabia, mas precisava melhorar, né? Era muito rudimentar a nossa pecuária. Que a carga animal que se tinha estava sendo uma trava na produção, não acompanhava pelo menos o ponto mínimo de equilíbrio para as receitas e despesas dessa propriedade. Por trás dos resultados da propriedade existe também a história de quem carrega a lida no sangue. A esposa do Oscar, a dona Nizete, se criou neste mesmo campo, onde aprendeu desde cedo o manejo do gado, do leite e até da produção de queijo. E eu sempre dei com gado, terneiro, ovelha, meu pai tinha porco, a gente fazia meu pai fazia queijo, a mãe que fazia queijo na realidade. E as terneiras deixavam alguma para repor, eu tirava sempre vendia umas vacas que falhavam, porque naquele tempo as dele não davam cria todo ano, ou talvez o ano, algumas que davam todo ano, mas não era ano de 12 meses, era ano de mais meses, né? E não era gado 7 raças, não era gado definitivo, uma raça só, sabe? Comecei a lidar com gado praticamente depois que eu casei. Então eu fui adquirindo aos poucos, fui aprendendo e eu peguei gosto também, né? E o tempo foi passando, a gente sempre teve alguns animais, algum gado ali muito comum, né? Mas era o que se tinha. E os últimos tempos a gente resolveu melhorar. Ao longo dos anos, o sistema de produção foi mudando. Antes, o foco era vender os terneiros machos e repor as fêmeas.
Muitas vezes trabalhando com gado mestiço e produtividade irregular, a virada começou quando a Anisete buscou capacitação em cursos do Senar e trouxe para casa ideias novas sobre genética, manejo e organização. As mudanças começaram pela escolha da raça. Porque o Oscar não participava, só eu, né, na realidade. Daí eu dizia para ele como é que era e ele ficava naquilo, né, não acreditava. Depois outra hora nós ouvimos, outra vez depois nós vamos vendo. E eu fui tentando trocando. Foi comprado o touro mais puro, agora temos com Angus, e antes era mais Azibu. A gente começou melhorando o pasto, né? Não se queima mais campo, a gente parou de queimar os campos e passou a fazer as roçadas. Passamos a melhorar o campo nativo, passamos a trabalhar com sais minerais, brinco no gado, enfim, uma série de coisinhas que era só querer fazer. O custo muito baixinho, mínimo de custo. O trabalho começou no básico: melhorar o aproveitamento do pasto, reorganizar os piquetes já existentes e ajustar o número de animais. A venda do gado excedente coincidiu com o momento favorável do ciclo pecuário e permitiu novos investimentos. Tanto de correção de solo e adubação, quanto aumentar efetivamente esses piquetes, implantação de culturas perenes, como por exemplo o Tifton, que foi um experimento, ainda está em fase experimental aqui na propriedade, mas houve aquisição de coxos, melhoria da estrutura das águas. No campo, as mudanças apareceram rápido. Mais qualidade da pastagem, vacas em melhor estado corporal e principalmente terneiros mais pesados. A média do desmame, que era de 138 quilos, hoje passa dos 200. E isso com um número menor de vacas, sinal claro de eficiência. Então, se fosse continuar no mesmo sistema, eu precisaria ter 29 bezerros e hoje eu tenho 20, com o mesmo peso dos 29 anteriores. Então, eu diminuí 9 vacas, 9 bezerros e continuo com o mesmo peso de gado, que é isso que se quer, né? É o resultado. A gente vende para o pessoal que confina, né? Sempre tem cliente aí. O pessoal vem aí, gosta dos bezerros, não perde negócio. Quem vem sempre leva. Marquesa é dividida em 10 piquetes que comportam os 46 animais na propriedade, que vão revezando os piquetes conforme a época do ano. Durante o inverno, eles ficam no máximo 2 horas em cada piquete. Já no verão, eles chegam a ficar de 1 a 3 dias em cada piquete, dependendo do desempenho da pastagem. E agora você vai conferir a quarta e última parte da entrevista do AlphaCast especial de 58 anos da Cooperalfa com o primeiro vice-presidente, engenheiro agrônomo Cláudio Jorge Furlaneto. Quais são os seus principais valores? Você já me falou que é uma pessoa de fé, né? Sim. Né? Então, quais são os seus valores, assim, o que você valoriza literalmente? Eu acredito muito, assim, de você tentar ser justo, né? Correto, assim, né? Com as pessoas, né? Nos negócios, né? A gente trabalha muito, assim, com o associado, né? O produtor rural. E muitas vezes, assim, a questão de justeza, a gente fica meio em dúvida, né? Se está sendo correto no encaminhamento, na determinação de algumas situações, né? Mas eu acredito que a gente tenta fazer um trabalho, assim, de não magoar as pessoas, né? Porque se você faz um trabalho certo, assim, com dedicação, com interesse, então a questão do crescimento profissional, assim, se a gente puder passar um recado para quem está nos ouvindo, é importante, assim, eu vejo o pessoal jovem, muitas vezes eles querem alguma coisa logo, assim, né, e o mercado não acontece, assim, no geral, né, então tem que ter um pouquinho de paciência, né, tem que ter iniciativa. A questão de ideias também, eu acho importante colocar o ponto de vista, né? Muitas vezes não fecha com a tua ideia ou com a ideia da própria diretoria, mas a gente debate isso, assim. É algo construído, né? Porque senão a gente não cresce, né? Se a gente só disser sim, assim, isso não é bom, né? Então, por isso que eu falei da questão de tentar ser correto, justo, né? E a questão da honestidade, eu vejo isso é muito da personalidade, vem da família, né? Então, a cooperativa, eu acredito que preza muito isso, né? A imagem da Alfa, né? A marca Alfa, me parece que tem bem enraizado essa questão da honestidade, né? Então, porque você fala com alguém, até muitas vezes fora do Brasil, a Cooperalfa, a Cooperalfa lá é uma cooperativa correta. Então, tomara que a gente consiga, assim, preservar essa imagem da cooperativa como um todo, né? E por falar nisso, Cláudio, quais são os seus planos para o futuro?
Assim, ó, eu pretendo seguir trabalhando normal, assim, na Alfa, né, com bastante dedicação, né, procurando compartilhar as ideias, né, tendo um bom relacionamento, assim, com as pessoas de forma geral, né. Agora, o que vai acontecer, eu não sei, assim, sabe, futuramente, né. A própria diretoria, eu vejo que o Sr. Romeu tem bastante saúde, assim, né. Ele, claro, tem uma idade que acaba muitas vezes pesando, mas eu vejo assim, ele, se tiver que viajar, ele vai, sabe? Ele quer participar dos eventos que a cooperativa tem, de uma forma geral, né? Então, vamos deixar assim o tempo correr, sabe? Mas eu penso em seguir mais um tempo na Alfa, né? E o trabalho, para mim, é importante, né? Eu me sinto bem, feliz, realizado com o trabalho, né? Agora, se eu vou ficar X anos, isso a gente não sabe, né? Não... A Alfa se envolve também com a Aurora, com a FECOAGRO, que são outras entidades, né? Então, de uma maneira ou outra, a gente acaba participando, né? Então, o importante, assim, eu acho você crescer com sustentação, né? Nunca procurei passar na frente de ninguém, assim, trabalhar muito essa questão de sinceridade com as pessoas. Se conseguir fazer isso, eu entendo assim que é uma coisa meio normal, assim, né? Sem forçar nada a barra de que, não, daqui a um tempo eu vou querer ser determinado cargo ou função, né? Eu não penso muito nisso, né? Muito bem. E para encerrar, Cláudios, qual o seu desejo para a Alfa, que nesse ano completa 58 anos? Eu desejo que a Alfa seja eterna, assim, né? Com certeza. Né? Porque... Eu comento isso porque é uma realidade, né? Principalmente o nosso pequeno produtor, né? E pequeno para nós aqui é 20 hectares, assim, vou falar de área, o total da propriedade, né? Esse produtor, principalmente ele depende muito do cooperativismo bem forte, sabe? Em termos de orientação técnica, de segurança, né? Na hora de comprar uma mercadoria ou vender a produção. E a Alfa tem conseguido fazer isso. A Alfa e outras cooperativas, né, que estão aqui, principalmente no oeste catarinense. Então, só queria deixar essa mensagem que a Alfa com certeza vai ter vida longa. Eu espero, assim, ter um quadro social bem estabelecido, né, uma liderança que tenha o pensamento assim, mais voltado para o coletivo, né, que participe com ideias, né, mas não com ideias de interesse individual. Não é isso que a gente quer. Porque eu sou líder, eu gostaria de algum benefício a mais. Não, a intenção não é nada nesse sentido, né? Que tenha gestores assim com uma visão do todo também da cooperativa, né? E pense sempre no associado, nos funcionários, né? A nossa equipe de trabalhadores e colaboradores também que valorize o que a cooperativa oferece, assim, Andressa, eu comento isso porque é diferente do mercado. Então, se nós conseguirmos isso, com certeza o oeste do estado vai crescer. Eu falo alicerçado principalmente no cooperativismo, né? A região como um todo. E eu queria, assim, também deixar uma mensagem. Eu tenho o hábito de leitura, assim, sabe? E eu vejo, assim, as pessoas, no geral, assim, tem um pouco de dificuldade. Não vou dizer que eu leio 5 livros por mês, mas eu procuro ler 1 livro por mês, em média, né? E leio o jornal, ainda até às vezes o pessoal diz, claro, mas tu lê jornal. O jornal físico, né? Eu gosto ainda de olhar assim. Então eu queria deixar quem está nos assistindo assim, procure fazer leitura, assim, porque a leitura assim nos dá uma referência muito boa assim em termos de vocabulário, né? Na hora, porque a comunicação ela é fundamental para qualquer profissão, né? Exato. Então assim, quem não se informa, quem não tem relacionamento com pessoas, dificilmente vai crescer assim em termos de profissão. E eu volto a dizer, independente se for na área de saúde, nas ciências exatas, biológicas, a área que for, é importante a questão de conversação e essa parte de comunicação. Mas para isso acontecer, eu entendo que para dar uma boa referência, a leitura é fundamental. Com certeza, muito obrigada. E o AlfaCast fica por aqui, até a próxima. E com a participação do primeiro vice-presidente da Cooperalfa, o nosso Cooper News SC de hoje fica por aqui. Um grande e cooperado abraço para você, sua família, e até amanhã.